Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Nos últimos anos, notadamente a partir do final da década de 90, as doenças têm se tornado uma grande preocupação por parte de técnicos e produtores envolvidos no agronegócio do milho. Relatos de perdas na produtividade devido ao ataque de patógenos têm sido frequentes nas principais regiões produtoras do país. Nesse contexto, vale destacar a severa epidemia de cercosporiose, ocorrida na região sudoeste do estado de Goiás no ano 2000, na qual foram registradas perdas superiores a 80% na produtividade. É importante entendermos que a evolução das doenças do milho está estreitamente relacionada à evolução do sistema de produção dessa cultura do Brasil. Modificações ocorridas no sistema de produção, que resultam no aumento da produtividade da cultura, foram também responsáveis pelo aumento da incidência e da severidade das doenças. Desse modo, a expansão da fronteira agrícola, a ampliação das épocas de plantio, safra e safrinha, a adoção do sistema de plantio direto, o aumento do uso de sistemas de irrigação, a ausência de rotação de cultura e o uso de matérias suscetíveis têm promovido modificações importantes na dinâmica populacional dos patógenos, resultando no surgimento, a cada safra, de novos problemas para a cultura relacionados à ocorrência de doença. Considerando um problema secundário há cerca de 3 safras, a cigarrinha do milho é hoje considerada uma das principais ameaças ao produtor. Com 0,5 centímetro de comprimento, a cigarrinha é um vetor de transmissão do vírus da risca do milho e do Molycutis, que provocam 2 tipos de enfesamento no milharal, o pálido e o vermelho. O principal efeito disso sobre a lavoura é pouco desenvolvimento e baixa nutrição das plantas, consequentemente menor produção de grãos. A cigarrinha sozinha não causa nenhum dano, mas se estiver infectada e não for controlada, pode destruir metade da lavoura. A pesquisadora da Embrapa, Elizabeth Sabato, ela atua na área há mais de 20 anos. Ela falou à repórter Juliana Freire no Conexão Ciência sobre as doenças e pragas que atacam as lavouras do milho e começou falando sobre a cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho é um inseto que vive apenas no milho. Ele se alimenta de milho, ele se reproduz apenas no milho. E esse inseto, ele migra de plantas adultas para plântulas jovens. A planta do milho forma um cartuchinho e ele prefere viver naquele cartucho, onde ele se alimenta, ele é um sugador e também deposita ovos. É um inseto diminuto que tem cerca de 0,5 centímetro, de coloração branca a coloração palha. E ao se alimentar em plantas adultas de milho doentes, ele pode adquirir os agentes causais dessa doença e, migrando para novas plântulas sadias, ele transmite esses agentes causais de doença. A cigarrinha do milho transmite um fitoplasma, um espiroplasma, que nós chamamos Molycutis, e também um vírus. E ela é capaz de transmitir apenas um desses agentes, ou 2 ou 3 ao mesmo tempo. Nem todas as cigarrinhas que estão presentes no milho são portadoras desses agentes de doenças. Apenas algumas que se alimentam na planta doente é que adquirem esses agentes causais das doenças, que nós chamamos patógenos, e durante algum tempo esses patógenos se multiplicam, esses Molycutis e esse vírus, eles se multiplicam na cigarrinha e a partir daí, em cada plântula jovem que ela se alimenta, ela transmite. E que doenças são essas? As doenças são os chamados enfesamentos, que são causados pelos Molycutis, e há também uma virose, denominada risca, ou raiado fino. Molycutis é uma classe dentro do grupo de bactérias, mas são bactérias, podemos dizer que são bactérias diferentes.
porque elas não têm o que toda bactéria tem, uma parede celular. São micro-organismos, então, do tipo bactéria. E são doenças que ocorrem somente no milho, então? Somente no milho. Elas passam apenas de milho para milho. Do milho adulto doente para o milho jovem sadio. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? E que sintomas que as plantas elas apresentam? Embora as plântulas sejam infectadas nos estádios iniciais de desenvolvimento, os sintomas só se manifestam na fase produtiva, após o florescimento. As plantas doentes normalmente apresentam algum grau de avermelhamento nas folhas ou uma clorose acentuada e seca e morte descendente. Normalmente a altura da planta é reduzida e as espigas produzidas, a planta pode ser improdutiva ou produzir espigas com poucos grãos, com grãos xoxos, espigas pequenas. Prejudica muito a produção da planta. Se nós temos poucas plantas infectadas numa lavoura, não há importância, não prejudica a produção. Sim. O problema é quando nós temos muitas plantas, 100% das plantas doentes. Aí sim, pode haver uma perda significativa na produção dessa lavoura. Então é fácil detectar quando a planta está doente? O produtor consegue fazer isso facilmente? Consegue. E é muito importante que ele saiba fazer isso, que ele saiba reconhecer a planta doente, para que ele possa evitar de semear ao lado de uma lavoura que tem muitas plantas doentes, uma lavoura jovem, e sendo que a cigarrinha vai migrar naquela lavoura doente, levando os agentes causais da doença. Não significa que ele não possa plantar, semear uma nova lavoura próxima a um milho adulto. Se essa lavoura adulta não tem a doença, não há problema. Sim. O problema é quando a lavoura está doente. Então, ele deve reconhecer a doença, deve estar atento para escapar dela, não permitir que ela passe para uma nova lavoura. Este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.